sejam muito bem-vindos à nossa quarta live do programa Almoço com Ergonomia. Live de segunda a sexta ao meio-dia. Gente, o tema de hoje, bem bacana, tá? 5 obstáculos de uma análise ergonômica do trabalho, tá? E quando eu digo obstáculos, a gente vai falar sobre obstáculos conhecidos, né? Porque a gente sabe que existem obstáculos que são desconhecidos e que você vai encontrar lá no seu cliente quando você chegar, né? Estou aqui com o meu roteiro, tá? Então, assim, ao longo das nossas lives, né, eu tô sempre abordando situações bacanas, situações legais, incentivando, estimulando para você não desistir da ergonomia, para você entrar na ergonomia, para você ter coragem para realizar a sua primeira análise ergonômica do trabalho, né? Mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente tem também os nossos obstáculos e é importante a gente conhecer esses obstáculos para poder solucioná-los quando eles aparecerem, né? E como eu comentei, a gente tem obstáculos conhecidos, que são os 5 que eu preparei aqui para vocês, e também vou mostrar como superá-los, mas a gente também tem obstáculos desconhecidos, né? Que são obstáculos que só você vai encontrar lá no seu cliente quando você chegar de uma forma individual. E aí, nesses momentos, é super importante você ter com quem contar, né? Ter uma rede de apoio, ter um grupo que você participa, de pessoas que te ajudam, participar de um grupo de mentoria, para você poder trocar ideias, né? E poder solucionar da melhor forma possível, né? Vamos lá. Eu já vou ir direto, tá? Para o primeiro obstáculo, que eu acho que, como eu vou abordar profundamente cada um, o que é, por que é um obstáculo, como superar, vai ficar bem bacana a gente já abordando, porque senão nosso tempo aqui, né, de uma hora voa, vocês sabem disso. Bom, o primeiro obstáculo, né, de uma análise ergonômica do trabalho é conseguir ganhar a confiança dos trabalhadores, né? E por que a gente tem que conseguir superar esse obstáculo de ganhar a confiança dos trabalhadores? Porque toda a nossa análise ergonômica, ela é norteada com base no que os trabalhadores nos relatam nas entrevistas, né? Então, a entrevista, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de chamar de conversa, né? Não é uma entrevista aquela maçante, né? Decorada. Então, a gente precisa ganhar a confiança dos trabalhadores para a gente conseguir coletar todas aquelas informações que a gente precisa de uma maneira fidedigna, de uma maneira imparcial. Ou seja, eu preciso realmente saber o que acontece com esses trabalhadores no dia a dia, na sua função, no seu posto de trabalho, de uma forma fidedigna, porque senão isso vai impactar totalmente na minha análise e no resultado da minha análise, né? Então eu preciso ter esse levantamento de informações muito bem colocadas e realistas. E o trabalhador, ele só vai te falar realmente da realidade do dia a dia de trabalho dele, ou seja, o que realmente acontece e o que não acontece, sem superestimar as situações e nem subestimar as situações, nem aumentar nem diminuir, se ele realmente tiver confiança em você lá no seu trabalho, né, na sua pessoa. E isso é mais direcionado para quem é consultor, para quem é autônomo, tem empresa, porque a gente sabe que os ergonomistas que são CLT, né, os profissionais da ergonomia que trabalham como CLT nas empresas, eles já têm um contato com os trabalhadores de lá, né, já se conhecem, já conversam, já às vezes de anos, então esse problema não é uma barreira, né, não é um obstáculo. Esse obstáculo é mais para profissionais autônomos, né, ou consultores externos, empresas, microempresas, que chegam muitas vezes, na maioria das vezes nas empresas, e é a primeira vez que você tá lá. Isso acontece muito comigo, né? Todos os meus trabalhos, quando eu chego nas empresas, a maioria delas é a primeira vez que eu estou chegando lá, né? Porque eu sou uma consultora externa. Então a gente precisa ganhar a confiança desses trabalhadores, tá?
Ok, Débora, você me disse que eu vou poder encontrar esse obstáculo quando eu chegar nas empresas, mas como superar esse obstáculo, né? Eu tenho algumas ações que eu sempre tomo sempre que eu vou iniciar um trabalho novo, tá? Quais são essas ações? Primeiro de tudo, eu converso com a empresa, com a minha ponte lá, né, nessa empresa, as pessoas que estamos negociando para iniciar o trabalho, eu converso com essa empresa e falo para ela já avisar, né, os trabalhadores do que irá acontecer nos próximos dias, que será a análise ergonômica do trabalho, né? Então eu peço para eles comunicarem os funcionários, os trabalhadores, principalmente os envolvidos ali, quando não é uma análise global, né, do que vai acontecer. Então, olha, nos próximos dias, a Débora vai vir aqui, ela é um profissional XYZ, ela vai fazer XYZ, tá? Por X dias. E aí eu peço para eles avisarem, né? Pode ser no DDS, né? No diário de segurança ali, diário, na reuniãozinha. Pode ser em portais, pode ser no mural da empresa de avisos, pode ser na intranet da empresa, às vezes quando é empresas mais com um olhar mais administrativo, né? Então tem uma intranet lá que todo mundo utiliza, então disparar esses avisos para já alertar, né? Esse é o primeiro passo, antes de eu chegar lá. O segundo passo é quando eu já estou lá, então já fui para minha primeira visita, para minha primeira conversa e tudo mais para o desenrolar do trabalho. Então, geralmente a gente faz um tour na empresa, né, para conhecer, entender o processo como um macro, antes de iniciar em si todas as nossas entrevistas e coletas. Nesse tour inicial, é a segunda dica que eu te dou. Não seja uma pessoa arrogante ou uma pessoa tímida, né? Nenhum dos dois é um benefício nessas horas. Cumprimente as pessoas, olhe nos olhos. Hoje em dia não dá muito para dar a mão, mas dá um tchauzinho, fala bom dia, fala boa tarde, para você já ir criando um carisma com essas pessoas, porque muitas delas irão lá de frente com o Gabi, né? Frente a frente com você para entrevista, né? Da coleta das informações para sua análise ergonômica do trabalho. Então, seja carismático, cumprimente, dê bom dia, dê boa noite, dê boa tarde, né? Nesse tour inicial que eles já receberam os avisos, né? De que você iria chegar, de que iria acontecer esse trabalho de análise ergonômica do trabalho. Então, eles já têm isso em mente. Aí você chega lá, seja carismático. E o terceiro passo, o terceiro item importante para criar essa conexão e ganhar a confiança dos funcionários é quando os funcionários chegarem para você, tá? Lá na sua sala, lá na sala reservada para você fazer as entrevistas, as conversas, se apresente um a um dos que irão lá, explique em detalhes do que significa esse trabalho, o que vai acontecer, porque eles ainda não entenderam o que é. Gente, imagina, tem profissional que é formado nessas áreas afins de ergonomia e ainda não sabe direito o que é. Então, pensa o nosso trabalhador lá que não tem contato com isso. Eles não sabem o que é e eles não têm a menor obrigação de saber o que é. Quem tem a obrigação é você de explicar e nutrir essa semente da ergonomia por onde você passa. Então, sempre o trabalhador chega, eu espero ele na porta, geralmente, ele entra, eu dou a mão, me apresento, né? Hoje em dia não dá muito para dar mão por conta da pandemia, mas tudo bem. Eu digo quem eu sou, meu nome é Débora Dengo, eu sou fisioterapeuta, ergonomista. Eu fui contratada da empresa para realizar uma análise ergonômica do trabalho. O que é essa análise ergonômica do trabalho? É um estudo, né, que eu vou fazer ao longo dos dias das condições de trabalho que todos vocês têm. E o foco principal desse estudo, o objetivo dele é identificar situações, né, que possam causar um desconforto, uma dor ou uma doença. Então a gente faz essa ação de uma forma preventiva. Então, tudo que você me relatar aqui nessa entrevista vai ser muito rico para eu direcionar o meu olhar para as situações que vocês talvez tenham mais de desconforto ou apresentam alguma queixa ou situações que vocês veem possibilidades de melhoria para eu direcionar o meu olhar e poder fazer esse trabalho
da melhor forma possível para ajudá-los, né? Que o objetivo é ajudar a promover uma situação de trabalho mais confortável, né? Prevenir dores, queixas, e esse é o objetivo do trabalho. Então eu conto com a sua colaboração para a gente fazer esse bate-papo bem bacana, para eu conhecer o seu dia a dia de trabalho e juntos podermos identificarmos, né? Juntos podermos identificar as situações de melhoria no seu trabalho para te ajudar a executar. Tudo bem, seu João? Tudo bem. E aí eu dou continuidade, né, nessa conversa. E aí os meus alunos, que eu já vi que tem vários aqui, né, os meus alunos do treinamento de AET, eles sabem que a gente tem um roteirinho que a gente passa item a item e a gente vai item a item das perguntas, reconhecendo a situação de trabalho e ganhando a confiança, porque é uma conversa, um bate-papo mesmo, onde ele vai nos contando do dia a dia de trabalho dele. Então, desta forma, eu vou ganhando a confiança deles, né? Porque, gente, a maioria dos trabalhadores pensam que quando a gente chega lá, quem é a gente? Ou que a gente é um fiscal, alguma coisa, e fica todo mundo meio apreensivo, ou eles pensam que é alguém avaliando o desempenho deles no trabalho. E isso é muito negativo, porque nenhum desses cenários é bom. O trabalhador ele vai ficar apreensivo em qualquer um desses cenários. E a culpa é nossa, se ele pensa que é sobre isso esse trabalho. Não é culpa dele, a culpa é nossa. Então, a gente que tem que mostrar, né, sobre o que é esse trabalho e tudo mais, tá? E aí é bem legal porque entra um e sai outro, né, na entrevista, na conversa. E aí eles se conversam lá na linha de produção, lá nos setores. Ah, vai lá, é bem tranquila, ela é mó gente boa e tal, é bem de boa, é só pra saber como que é o nosso dia a dia de trabalho, é pra melhorar. Então, eles se conversam, é bem legal isso. Vamos para o segundo obstáculo. Segundo obstáculo conhecido de uma análise ergonômica do trabalho é a coleta de dados incompleta, tá? Esse obstáculo é um obstáculo muito comum, porque as pessoas caem muitas vezes de paraquedas lá no setor, lá na linha e tudo mais, e querem sair coletando a torta e a direito, sem nem saber o que roda lá, quais são as atividades que acontecem lá, e é muito comum essa coleta de dados ficar incompleta, né? O que seria essa coleta de dados? Essa coleta de dados é todas as informações que você precisa coletar após a entrevista, após a conversa com os funcionários, para você poder imputar esses dados e fazer a sua análise ergonômica e o seu diagnóstico ergonômico, né? O que compete essa coleta de dados? As suas fotos, os seus vídeos, as suas medidas com trena, tudo mais, as suas medidas com equipamentos de medição, as angulações. Então, tudo que for coleta de informações para alimentar as suas análises para você conseguir fazer um diagnóstico é a coleta de dados em campo, né? São duas etapas, a coleta de dados na entrevista, que você faz antes, e a segunda etapa, a coleta de dados em campo, que você precisa ir lá e fazer esse levantamento de informações, para você aplicar suas ferramentas ergonômicas da vida, seus checklists, suas normas, suas ISOs e tudo mais, né? A gente precisa e é muito importante. E por que a gente precisa superar esse obstáculo de uma coleta de dados incompleta, né? Porque se a gente coletar qualquer coisa errada ou deixar de coletar, a gente vai fazer uma análise ergonômica errada também. Não tem como. Se 2 mais 2 é 4 e eu coleto lá que é 1, 2 mais 1 é um outro número, é uma outra realidade, vai ser um outro diagnóstico. Então, é muito importante mesmo, tá? Fazer essa coleta de dados assertiva. E como que a gente supera esse obstáculo, né, para conseguir fazer uma coleta de dados completa, né, correta, digamos assim? Primeiro de tudo, você não coleta nenhum dado antes de ter passado pela entrevista com os trabalhadores. Por quê? Se você cair de paraquedas naquele setor, né, que você nunca esteve antes, como que você vai saber o que é que precisa coletar? Você não é adivinha, eu não sou adivinha, eu acho que nenhum de nós somos adivinhas.
Então a gente precisa ter conversado com os trabalhadores previamente para entender, né, para direcionar a nossa coleta. Ele me relatou que acontece isso, então provavelmente eu vou fazer essa análise e para fazer essa análise eu preciso coletar essas informações, tá? Então, não pular essa etapa inicial de conversar com os trabalhadores, não cair de paraquedas lá com sede ao pote, no posto, no setor, na linha, tá? Porque não vai dar boa, vai dar ruim. Vai por mim que eu já fiz isso e errei muito no começo, tá? Segundo ponto, como você já entrevistou, já conversou, você provavelmente já sabe as situações que você vai encontrar naquele setor. E também você já sabe praticamente o que você vai utilizar para fazer essa análise. Então, o ideal é você já ter elaborado formulários de coleta e já levar os formulários de coleta lá a campo, né? Porque o formulário de coleta que você fizer, ele vai ter todos os itens que você precisa coletar. Então, você não vai esquecer de nada. Claro, sempre tem que ter um campo extra para informações adicionais, mas se você tem ali 90% do que você precisa obrigatoriamente coletar, você conseguir, né, coletar todas essas informações do teu formulário já desenvolvido, você vai ter uma segurança de que está coletando sim tudo o que precisa para fazer esta análise, tá? Então, levar os formulários de coleta já para a tua análise. Como você já fez a entrevista, você já sabe o que você vai encontrar lá, então você já sabe quais são os roteiros que você precisa levar, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante. Eu já fiz uma aula de 1 hora só sobre coleta de dados, tá? Então, depois eu vou compartilhar com vocês essa live, tá? Essa aula, que é só sobre esse assunto, para ficar bem robusta essa informação, para vocês fecharem esse raciocínio bem melhor, tá? O terceiro obstáculo, né, é metodologias para análise, né? Muitas pessoas têm esse obstáculo na análise ergonômica do trabalho, que metodologia que eu utilizo, né, para fazer essa análise. O que são metodologias? Basicamente, são embasamentos que você vai utilizar para analisar e diagnosticar cada situação ergonômica encontrada. Então, por exemplo, você vai lá, tem a situação ergonômica a exigência ergonômica de manuseio manual de cargas. Ok, todo mundo conhece, a metodologia mais utilizada para essa análise é o NIOSH. A ferramenta NIOSH é a equação de NIOSH. Ok, você tem uma metodologia para uma exigência ergonômica encontrada. Só que nós temos mais de 50 exigências ergonômicas para analisar. Ou seja, a gente precisa ter mais de 50 embasamentos ou metodologias para analisar cada exigência ergonômica encontrada. Então, como que a gente supera esse obstáculo, né? Você precisa de um método de AET. O que é um método de AET? Um método de análise ergonômica do trabalho. É você ter uma estruturação, ter um embasamento, onde você, cada vez que você encontra a exigência ergonômica XYZ, você já sabe qual é o embasamento, a metodologia que você vai utilizar para analisar isso. Ou seja, você não vai ficar toda vez que chega uma análise ergonômica do trabalho nova, você vai começar do zero, procurando do zero como que você vai analisar aquilo. Não, você já tem no seu método uma estrutura, um embasamento, onde você tem todas as metodologias que você gosta, que você confia, que você aprendeu para analisar cada exigência ergonômica. Então você poupa muito tempo, você poupa retrabalho, né? Você não precisa ter esse retrabalho de toda vez começar como se fosse do zero. Você já tem ali a tua estrutura pré-pronta e todas as metodologias que você vai utilizar para fazer essa análise, né? E quais são as opções? Você tem 2 opções. Você pode criar seu próprio método através de muitos estudos e testes e validações nas análises e estruturar todas as metodologias que você vai utilizar para cada exigência ergonômica que você tem, ou você pode também utilizar, aprender e usar o método de um profissional que já desenvolveu
e que compartilhe. Então, por exemplo, os meus alunos do MDD, eles aprendem o meu método e utilizam o meu método nos seus clientes. Você tem essas duas opções, tem pessoas que preferem criar o seu próprio, é um pouquinho mais demorado, obviamente, eu demorei alguns anos, ou você pode, se você se identifica com um profissional, se espelha e tudo mais, ou você confia nesse profissional, você pode também utilizar um método que ele já tenha, aprender a utilizar, né? Então, são essas opções que você tem, trocar com colegas também essas informações, né? E aí, quando você tem isso bem definido, o teu obstáculo de ter de ter as metodologias de análise de pronto ali, de uma forma fácil que você consiga utilizar, esse obstáculo ele é quebrado, né? Porque você estruturou ali e você consegue replicar nos seus clientes. Porque a gente sabe que cada cliente é um diferente do outro, mas as exigências ergonômicas ou os fatores de riscos ergonômicos, eles se repetem nos clientes. Vai mudar o modo operatório, vai mudar o tipo de atividade, mas os embasamentos para analisar e diagnosticar ergonomicamente são os mesmos, tá? A gente não tem uma metodologia para cada atividade que a gente analisa em cada cliente, senão a gente teria que ter mais de 5.000, né? Não é assim. A gente observa os padrões, né? De qual exigência ergonômica se trata esse esforço, essa atividade, e a gente aplica a metodologia que condiz, né, com essa situação ergonômica encontrada, tá? Obstáculo 4. Como propor soluções ergonômicas, né? Esse quarto obstáculo de propor soluções ergonômicas, eu acho que eu não sei se esse seria o maior ou o anterior das metodologias, mas eu acho que esses dois estão aí, ó, competindo entre os maiores obstáculos dos profissionais de ergonomia. O que são soluções ergonômicas? Além de ser o nome da minha empresa, basicamente é o seguinte: quando você faz uma análise de uma situação, pode ser que ela não tenha nenhum risco ergonômico, mas pode ser que ela tenha risco ergonômico. E junto de um risco ergonômico sempre tem que vir uma solução ergonômica, tá? E aí os profissionais se batem muito ou colocam soluções ergonômicas generalistas, ginástica laboral, pausa e sei lá mais o que. Gente, tem que ser solução ergonômica específica para aquela situação de risco. Não pode ser solução ergonômica generalista, tá? Então, a gente sempre precisa fazer essas recomendações de uma forma direcionada. E por que é importante você fazer essa recomendação, essa solução ergonômica? Simplesmente, né, um dos motivos é para a tua ET, que deveria ser um programa de ergonomia, não se transformar em um documento engavetado, né? Se você não propõe ação de melhoria, não coloca um cronograma de ações ali, vai ser só um papel, e aí é muito dolorido isso pra gente. Por quê? Às vezes a gente fica meses num cliente para desenvolver um trabalho maravilhoso, e aí o principal, a cereja do bolo, que seria a recomendação de melhoria, né, e um plano de ação, ela é ignorada. Às vezes os profissionais estão tão cansados nessa etapa de conseguir ter feito essa análise, que aí no momento que ele deveria brilhar, ele faz ali de qualquer jeito para finalizar, porque preciso acabar logo com isso, já estourou o prazo, e aí acaba entregando algo mediano nessa fase, que para mim é uma das principais, né, a solução ergonômica. Então a gente não quer isso, né? A gente não quer isso. Essa solução ergonômica, ela pode tanto minimizar o risco quanto eliminar o risco, dependendo da complexidade desse risco ergonômico, dependendo do nível dessa ação ergonômica, ela pode diminuir ou eliminar esse risco ergonômico, tá? E vamos lá. Como superar esse obstáculo, né, de propor uma solução ergonômica assertiva para aquele cliente? De maneira resumida, só que é a principal dica, saiba a origem desse risco ergonômico. Saiba o que é que está causando esse risco ergonômico. Por quê? Se você não souber o fator de causa raiz desse risco, qualquer solução ou sugestão que você aplique,
que você recomende vai ser um paliativo, tá? Você não vai curar a causa. Imagine quando a gente tá com dor de cabeça e você vai no médico e o médico simplesmente te dá um analgésico. Se ele não descobre a origem dessa dor de cabeça, o analgésico vai passar a minha dor ali por algumas horas e depois ela vai voltar. Por quê? Porque eu não agi na causa raiz, eu agi no paliativo, né? Só num alívio de dor ali imediato. Se o médico me fizesse uma boa análise, uma boa investigação, ele descobrisse que a minha dor de cabeça ela é originada porque o meu óculos está com grau ruim, né? Eu tô fazendo muito esforço para conseguir visualizar e eu não percebo isso porque eu tô acostumada com essa condição. Ele iria simplesmente me encaminhar para um oftalmo, eu iria trocar meu óculos e eu não iria mais ter dor de cabeça por esse motivo. Então, é a mesma coisa na tua solução ergonômica. Você precisa entender a origem daquilo, tá? Vamos agora para o nosso quinto obstáculo, né? Para uma análise ergonômica do trabalho, de um obstáculo conhecido, né? Que temos os desconhecidos também, que você vai encontrar lá no seu cliente. O quinto obstáculo de uma análise ergonômica do trabalho é convencer a empresa de implementar as nossas soluções de melhoria, as nossas sugestões ergonômicas, né? Por que eu fiz convencer entre aspas? Eu não gosto dessa palavra, sabe? Eu acho que convencer uma pessoa é algo um pouco negativo, porque se você precisa fazer tanto esforço para alguma coisa, né, ter um convencimento, eu não vejo isso de uma forma bacana, né? Eu acho que as coisas têm que ser leves, mas essa é a palavra que todo mundo usa quando quer me pedir ajuda sobre isso, né? Então, por isso que eu usei, mas a palavra convencer é assim, né? Vocês entenderam. Mas como convencer, então, né? Como fazer essa empresa implementar essas sugestões, essas soluções ergonômicas e realizar esse plano de ação mesmo? Basicamente, o intuito é você conseguir mostrar para essa empresa qual vai ser o benefício dessa solução ergonômica. Então, você pode agir de duas formas. Você pode tanto explicar, orientar, fazer uma reunião, fazer uma apresentação sobre o benefício da ergonomia como um todo, como aplicada, então a ergonomia de forma geral, e fazer uma apresentação e tudo mais, ou de uma forma mais específica, o que esta solução ergonômica, especificamente esta, iria melhorar nesse setor, para essa empresa, para esse funcionário e tudo mais, tá? O ideal é você mesclar das duas formas, né? Você tanto explicar a importância da implementação da ergonomia de uma maneira geral e de uma forma mais aprofundada cada sugestão ergonômica que você realizou, que esta sugestão ergonômica vai impactar positivamente nesse setor, nessa linha para este colaborador. E aí é o X da questão, né? Porque se você recomenda uma solução ergonômica, olha isso, olha a gravidade disso. Se você recomenda uma sugestão de ergonomia que você nem sabe de onde você tirou, o que aquilo vai acontecer, se ela é eficaz ou não, como que você vai explicar os reais benefícios disso para o teu cliente? E ele vai te perguntar. Pode se preparar, porque sempre o cliente quer saber. Imagina, vem aqui em casa e alguém fala que eu tenho que pintar minha casa inteira de preto. Calma, mas qual é o benefício disso? Por que eu tenho que pintar minha casa inteira de preto? Tudo bem, você é o arquiteto, eu confio em você, você é o especialista, mas por quê? Onde diz que o preto é melhor? Onde diz que é obrigatório minha casa se pintar de preto? Onde tá? Me explica quais serão os reais benefícios, o que vai mudar se eu pintar minha casa de preto, tá? É a mesma coisa no teu cliente. Você entra na casa do cliente, você fala para ele fazer isso. Tá, mas o que vai acontecer? O que vai reduzir, aumentar, melhorar, enfim. Ele precisa saber dessas informações. Então, por isso
que a etapa anterior, o obstáculo anterior, que é propor soluções ergonômicas assertivas, e essa de implementar, né, a solução ergonômica, elas estão juntas. Se você não sugeriu uma sugestão ergonômica pontual eficaz, você não vai nem conseguir conversar e demonstrar os benefícios dela, porque nem você sabe, entendeu? Então essas duas andam juntos e esses dois obstáculos são superados juntos, tanto na parte de propor a solução, quanto de conversar com a empresa para este convencimento de implementação, tá? E aí também a gente fez uma live essa semana no Almoço com Ergonomia, que foi como explicar a importância da ergonomia para as empresas. E aí está aqui no meu perfil que eu consegui salvar, depois você pode voltar aqui no perfil, né? Depois da live, acho que tem só rolar para baixo algumas publicações anteriores, que eu coloquei vários indicadores para você conseguir demonstrar para esse cliente a importância da implementação de ergonomia. Junto disso, você também tem que demonstrar o que vai de fato melhorar após essas sugestões que você fez, essas soluções ergonômicas do teu plano de ação, o que cada uma vai melhorar. E aí a gente chega no nosso limite, né? Até ontem a gente teve aula com a turma 13 do MDD e a gente conversou sobre isso, né? A gente não deve ficar com peso na consciência, não dormir à noite, deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando sobre as empresas que, mesmo com todas as tentativas que a gente fez de mostrar a importância da ergonomia e de implementar, né, as nossas sugestões, as nossas melhorias ergonômicas, que mesmo assim elas não vão fazer. Então, óbvio que a gente não abandona fácil, a gente tenta até onde a gente consegue, mas chega um momento que, se a empresa não quer implementar, custo-benefício ela não viu muito grande, ou ela não tem orçamento para isso agora, ou ela não dá importância mesmo, tudo bem. Você fez o que você tinha que ter feito, você deu o seu melhor até o momento até o limite que você consegue chegar, porque a gente não pode obrigar, a gente não tem esse poder de obrigar a empresa a fazer, a gente não é fiscal da lei. Então, a gente dá o nosso melhor, dá o nosso máximo, chega até onde a gente consegue. E se mesmo assim não deu, deita a tua cabeça no travesseiro, tranquilo, que você deu o seu melhor. E a partir disso não é mais com você. Esse problema não é mais seu. Se você fez o que tinha que ser feito, tentou de todas essas formas, não deu, tudo bem, né? Vida que segue, esperamos que nada muito grave aconteça, mas é aquele negócio. Quando acontece, é aquela frase: eu avisei. Pelo menos você fica com consciência tranquila. O que você conseguiu fazer, que você deveria ter feito, você fez, tá tudo bem. Ok, galera? Eram esses 5 obstáculos que eu queria trazer para vocês, tá? De uma análise ergonômica do trabalho. Lembrando que são obstáculos conhecidos, a gente sempre se depara com obstáculos novos, né, em alguns clientes, e aí é super importante você ter uma rede de apoio, você ter com quem contar, você ter colegas que vão poder te ajudar a solucionar isso, né, ter mais que uma visão, ter mais de um olhar. Gianice, para o trabalhador ter mais confiança, seria melhor não identificá-lo? Então, eu não identifico na minha análise, tá? Eu não coloco lá, essa informação foi a Gianice que me disse. Eu tenho esse controle nos meus arquivos, tá? Então, eu tenho a minha tabelinha, né, de função que eu vou analisar, que eu vou entrevistar e de quem é, tá? Então, eu tenho esse controle para eu saber. Caso em algum momento eu precise saber quem prestou essas informações, eu tenho no meu controle. Mas na minha análise eu não deixo. Inclusive eu falo para o trabalhador: ó, não se preocupe, eu não vou. Seu nome não ficará aqui nessa análise, tá? Seu nome não vai ficar colocado que essas respostas, essas informações foi você. Claro que a gente sabe que a empresa,
de uma forma geral, ela sabe quem foi que prestou, mas eu não deixo ali escancarado, né? Até porque tem funções que é uma função que você vai analisar e só tem aquela pessoa, né? Diretor comercial, por exemplo. Então, óbvio que todo mundo sabe quem prestou as informações. Mas existem sim linhas, setores, né? Funções que tem bastante pessoas na mesma função. E aí a gente não identifica quem foi que prestou aquela exata informação que você está colocando, tá? Tiago, os funcionários podem barrar meu acesso a algumas coisas com medo da minha análise? Então, poder eles não podem, né? Eles não têm esse poder realmente de barrar. E eu já tive uma situação que eu passei, que era uma análise que estava uma funcionária que estava meio que de má fé, né, na empresa. Então eu fui fazer essa análise e ela me barrou, mas porque ela estava com medo, porque ela ia saber que após a análise ergonômica a gente ia ver que não tinha nexo nenhum às reclamações dela, né? Mas isso foi resolvido, a gente foi lá em outro horário, porque era uma empresa que rodava em 3 turnos e avaliou essa mesma atividade que ela fazia com outro funcionário, né? Mas poder ele não pode. E isso não é tão comum, é mais comum quando acontece esses casos assim de funcionário estar ali de má fé e aí ele pode querer barrar de alguma forma para aquilo não ir para frente, justamente porque ele sabe que com uma análise profunda vai ver que não tem nenhum nexo do que ele tá falando, né? Oi, tudo bom? Tudo bom, Débora? Bom, eu acho que não deu mesmo a pergunta na caixinha. Então, a pergunta é o seguinte: o local é apenas administrativo e ele é todo padronizado, mesa, cadeira, a empresa colocou tudo no mesmo padrão. E a minha pergunta é a respeito de quando a gente tem uma unidade, né, que a parte ambiental, né, de avaliação do ambiente físico, ele é o mesmo, porém você tem diversos setores com diversas funções. Na hora de você fazer a entrevista, né, você vai continuar naquela questão de pegar pelo menos um funcionário, tem uma taxa, né, devido à quantidade daquelas funções por função ou por setor, porque a gente tem a parte cognitiva, psicossocial, que vai depender do setor, da função que a pessoa realiza. Aí eu queria saber dessa questão da entrevista, né? Já que o posto de trabalho ele é padronizado, vamos dizer, uma empresa que tem 450 funcionários, né? Todo administrativo. Como é que eu poderia fazer essa divisão para a entrevista? Quase que você já deu a resposta. Eu pegaria por função, pelo menos, por conta da carga cognitiva e organizacional que pode ser diferente. Ele pode ter pausa diferente, horário de início e término diferente, almoço diferente, chefia e hierarquias diferentes. Há questões, né, mentais, cargas cognitivas, psicossociais, só que é muito tranquilo, porque você vai ter um maior número de análises, obviamente, só que quando você chegar na parte de imobiliários, você pode duplicar, porque você já viu que é tudo igual. Então, você vai eliminar essa etapa, mas daí as outras você vai fazer. E aí também tem por exemplo, aquele item de biomecânica para análise de toques no teclado, né? Pode ser que uma função tenha uma exigência de toques no teclado que digite mais que a outra. Então, também vai ter essa pincelada que vai ser diferente. Então, eu te recomendaria manter a análise por função. E, claro, quando você chegar na etapa de imobiliário, já tá feita, né? Porque esses são iguais mesmo, não precisa refazer. Tá ok, obrigada, hein? Imagina. Um beijo. Beijo. Tchau. Alexandre, você utiliza o senso de ergonomia? Sim. Assim, o senso de ergonomia, né, é você coletar feedback dos funcionários sobre alguma situação. E isso eu faço sempre, né? Sempre que eu tenho alguma dúvida ou para fazer uma sugestão de recomendação de ergonomia,
tá? Eu procuro fazer um censo, conversar com os trabalhadores antes, previamente, né? Recolher um feedbacks. Além disso, às vezes é um grupo homogêneo muito grande, né? Às vezes é uma linha muito grande. E aí a gente vai pegar algumas pessoas para entrevistar. E se você quiser complementar essas informações, visto que tem muitas pessoas que trabalham numa mesma função, que fazem a mesma atividade, então é um grupo homogêneo grande, você pode compor consenso de ergonomia, onde você vai conversar com uma parcela dessas pessoas e pode fazer uma leitura do que eles acham sobre todas essas situações desses outros integrantes desse mesmo grupo homogêneo, tá? É muito bacana. Na verdade, ouvir os trabalhadores é a melhor escolha em qualquer trabalho de ergonomia, né? E o senso de ergonomia nada mais é do que ouvir os trabalhadores, né? Isso a gente tem que fazer sempre, independente do formulário que você utilize, do teu roteiro de entrevista, de quais questões você aborde, você tem que sempre ouvir os trabalhadores, né? Em todas as etapas, tanto na análise preliminar, quanto na solução de melhorias, né? Sempre você conversar com eles antes. Até porque muitas vezes as melhorias, eles que vão dizer, né? Quais são. Você já teve medo de errar na coleta de dados? O que fazer para se sentir mais seguro nessa parte? Sim, já tive muito medo. Além disso, já coletei errado muitas vezes no começo. E o que eu faço para me sentir mais segura é entrevistar os trabalhadores antes, para ter essa coleta de informações, para eu saber o que eu vou precisar coletar e já levar em campo os meus formulários de coleta, para eu já preencher, né, coletar o que eu já está no meu formulário, sabendo que eu vou precisar coletar. Então eu não pulo nenhuma informação, né? Eu tenho tudo lá e eu também tenho sempre uma folha A4 em branco para eu colocar informações extras, né, na coleta em campo que sempre aparecem. Então dessa forma eu fico bem segura para fazer as minhas coletas e raramente falta alguma coisa, né? Quando falta alguma coisa são detalhes bem não tão relevantes, porque o que é realmente relevante já está lá no meu formulário. E aí, com uma simples ligação, né, você consegue solicitar algo que faltou e tudo mais, tá? Uma empresa grande, eles têm seus próprios ergonomistas ou contratam outra empresa? Então, acho que é Dani, né? Dani Cerqueira. Tem várias situações, depende de cada empresa. A maioria vai contratar o seu próprio profissional de ergonomia, né? O seu próprio funcionário CLT, às vezes mais de um, né? Empresas grandes tem vários lá dentro. E tem uma segunda situação também. Muitas empresas grandes, mesmo tendo os ergonomistas contratados CLT, ela também contrata consultorias externas, geralmente para ajudar na solução de um problema que às vezes ali dentro você está ali todo dia, você não consegue ver algumas coisas que só alguém de fora consegue trazer, né? Ou às vezes os ergonomistas dessa empresa, eles já estão saturados com os trabalhos que eles já têm no dia a dia. Aí vem uma demanda nova, eles precisam de auxílio para algo pontual, então ao invés de contratar um novo CLT, contrata uma empresa terceira. Então isso varia muito de cada empresa, mas as grandes mesmo, as multinacionais, elas têm seus próprios ergonomistas lá dentro, tá? Gente, é isso, não tem mais nenhuma perguntinha aqui na caixa de perguntas. Zerei, primeira live que eu dou conta de zerar as perguntas da caixinha, tô super feliz. Não sei se é bom ou se isso é ruim, né? Porque se ficou muita dúvida ou se ficou pouca dúvida. Mas enfim, um grande beijo.